Olá, ouvintes! Estamos de volta com mais um podcast Vamos Falar de Saúde da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. Neste episódio especial de Julho Amarelo, vamos falar sobre as hepatites virais com o Dr. Roque Gabriel Rezende de Lima, hepatologista da instituição. Olá, Dr. Roque, seja bem-vindo. Em primeiro lugar, eu que agradeço ao convite da Rede São Camilo, para a gente poder falar um pouco sobre esse Julho Amarelo. Meu nome é Roque Gabriel Rezende de Lima, eu sou médico gastrohepatologista, trabalho na Rede São Camilo desde 2010 e sempre exercendo a minha assistência voltada para a área de gastrohepatologia, mas com uma ênfase maior em hepatologia, que é a especialidade que lida com os problemas do fígado das pessoas. Doutor, o que é e quais os tipos que existem de hepatite? É ótima essa iniciativa de você colocar o Julho Amarelo, que é uma iniciativa que já vem desde 2019, uma iniciativa governamental, que tem o intuito de conscientizar as pessoas a respeito das hepatites virais. E, enfim, nesse contexto, acho que surge essa sua pergunta, ela é uma pergunta inicial muito importante, o que é hepatite, Acho que é importante a gente ter um entendimento que hepatite, enfim, até pela questão da etimologia da palavra, ele se referiria à inflamação do fígado, hepatos de fígado, it de inflamação. Então seria uma inflamação de maneira genérica, que poderia ser desencadeado tanto por uma infecção viral, quanto por ou eventualmente alguma doença autoimune, ou eventualmente alguma medicação ou droga, alguma coisa externa que possa agredir o fígado. Nessa campanha do Julho Amarelo, a ênfase da hepatite é muito focada na questão das hepatites virais, Então, as mais frequentes aqui no Brasil é hepatite A, B e C, ainda tem outras hepatites, enfim, mas eu acho que pela frequência e pela importância e impacto social, acho que essas são as mais significativas. E o que causa essas hepatites? Falando especificamente, enfim, das hepatites virais, a gente tem, quando a gente nomeia, as hepatites em hepatite A, hepatite B, hepatite C, D e E, a gente está falando de vírus que foram nomeados dessa forma, Então, quais são as hepatites virais que têm um impacto significativo aqui no Brasil, a hepatite A, B e C. A hepatite D, que é a hepatite delta, ela é presente na região norte, mas com uma frequência menor, e está associada à hepatite B. A hepatite B e C, habitualmente elas têm manifestações de doenças mais crônicas, então às vezes elas podem passar durante vários anos de maneira bem imperceptível. E quando do surgimento de sintomas, os sintomas com alguma frequência nesses pacientes que adquirem a hepatites B ou C crônicas, esses sintomas eles acabam aparecendo secundários a uma cirrose. Então, às vezes a pessoa fica amarela, que é a icterícia, ela de repente pode desenvolver um aumento do volume da barriga, que poderia significar a presença de líquido na barriga, que é o que a gente denomina de ascite. Eventualmente, em alguns casos, a pessoa pode até eventualmente vomitar sangue, enfim, por conta da presença de varizes, de veias dilatadas dentro do esôfago, e por aí vai. Esses aí são sintomas de doenças mais crônicas, quando a gente já identifica a cirrose, Quando eu falo de cronicidade de doença crônica, tem a ver com o tempo, é lógico que tem uma questão de avaliações patológicas, mas eu acho que talvez de maneira mais leiga e mais geral, acho que realmente é o tempo de doença. Por outro lado, a gente tem as hepatites de manifestação mais aguda, assim, então um exemplo muito clássico é a hepatite A, que a pessoa ela acaba adquirindo
por ingesta de alimento ou líquido contaminado, em um período relativamente curto, de questão de dias ou eventualmente pouquíssimas semanas, já começa a desenvolver sintomas. E aí é um sintoma de mal-estar geral, é uma falta de apetite, eventualmente náusea, vômitos, uma dor abdominal. Esse sintoma da icterícia, né, do olho amarelo ou da pele um pouco amarela, ela é um sintoma que é presente tanto em situações mais agudas ou crônicas. Que mais? Febre é um sintoma que pode aparecer com alguma frequência, uma prostração. Então tem uma sintomatologia relativamente florida, assim, relacionada a problemas quando você tem uma manifestação de uma doença aguda do fígado. As pessoas têm não necessariamente precisam ser profissionais de saúde para poder identificar esses sintomas, né? Então, quando surgem esses sintomas de um mal-estar, uma prostração, uma urina que é um pouco mais escura, um olho amarelo, enfim, febre, acho que é bem importante procurar um serviço de saúde, né? Porque, assim, não necessariamente você vai ter condições de fazer o diagnóstico, às vezes se direcionar para algum especialista, mas assim, procurando assistência à saúde, indo, enfim, no pronto-socorro, você vai ter uma assistência médica que vai te direcionar, né? E, enfim, lembrar, enfim, tendo essas questões que eu coloquei em mente, que esses sintomas eventualmente podem ser do fígado, né? Dr. Roque, o que é uma hepatite fulminante? Como conseguimos nos prevenir e como conseguimos também identificar esse tipo de hepatite? Então, a hepatite fulminante é um acometimento do fígado em que você tem uma falência total do funcionamento do órgão. Você acaba tendo, por determinados motivos, determinadas causas, etiologias, poderia adentrar aqui em algumas específicas, mas por algum motivo específico o fígado é acometido de uma tal maneira que ele tem uma necrose maciça, quer dizer, você tem uma morte maciça das células do fígado, ele deixa de funcionar e deixa de funcionar de uma maneira irreversível, né? Então, assim, ele para de funcionar, mas ele não volta mais a uma situação anterior. Então, há necessidade de você, enquanto tratamento, indicar o transplante de fígado. Como que isso acontece, né? Então, assim, tem uma das principais causas do mundo que a gente chama de intoxicação exógena, enfim, alguma medicação que a pessoa tomou de maneira proposital ou não, e que acabou, enfim, entre aspas, sobrecarregando o fígado, né? Então, e acabou, a pessoa acabou, o fígado da pessoa que tomou várias medicações, enfim, pelos mais variados motivos, acaba tendo essa falência, esse mau funcionamento, essa necrose maciça, entendeu? Então, é isso, e a manifestação clínica acaba sendo aquelas manifestações assim, de maneira muito rápida, às vezes muito abrupta, questão de semanas, enfim, em algumas situações até questão de dias. É aquela pessoa que ela fica amarela muito rápido, ela fica muito indisposta muito rápido, eventualmente tem questões neurológicas, ela fica muito sonolenta, e esse é um problema de saúde, enfim, que a pessoa tem alterações de exames de maneira bem significativa, aumento das enzimas do fígado, a coagulação, assim, então o fígado deixa de funcionar praticamente, e tem que ser identificado de maneira bem acurada, assim, bem urgente, e encaminhado para algum centro que faça transplantes, entendeu? Dentre, assim, por exemplo, das hepatites virais, que eventualmente podem ser causas de uma hepatite fulminante, a gente tem a hepatite A com uma frequência pequena, enfim, mas ela, em alguns casos, pode levar, a hepatite B também, mas eu acho que a pessoa tendo, enfim, se sentindo mal dessa maneira, muito prostrado,
ficar com a amarela, de repente com alguma sonolência, tem que logo procurar um serviço médico para que isso tenha condições de ser diagnosticado e a pessoa ser encaminhada para um serviço que possa lidar com a questão do transplante. Doutor, e o que é hepatite viral crônica? Das hepatites virais que levam à cronicidade, e assim, quando a gente fala de cronicidade, tem algumas alterações da arquitetura histopatológicas do fígado, mas assim, de uma maneira mais simples, é aquela hepatite que ela persiste por um período superior a 6 meses. E quais são os vírus, né? Quais são as hepatites que elas persistem no fígado por um período maior e de maneira crônica, e crônica mais uma vez tem a ver com o tempo, elas vão agredir no fígado. É a hepatite B e a hepatite C. Né? E assim, se elas não têm, se a pessoa que adquiriu o vírus da hepatite B em algum momento da vida, ela não teve uma manifestação aguda da doença, do tipo de ficar mal, com febre, prostrado, por aí vai, com olho amarelo, essa hepatite ela vai transcorrer ao longo da vida da pessoa de maneira muito silenciosa, entendeu? Então, tanto que uma parte dessa campanha, um programa de tentativa de erradicação das hepatites virais, é você fazer busca ativa, né? Então, em determinada faixa da população que talvez tenha sido exposta ao risco de infecção das hepatites B e C, porque com alguma frequência essas pessoas não vão ter manifestações da doença. Com relação à prevenção, a prevenção são situações específicas de cada uma das hepatites virais, é você ter o entendimento de como é que ela é transmitida. Então, a hepatite B, na maior parte das vezes, é de relação sexual, mas assim, por objetos pérfuro-cortantes, compartilhamento de seringas, que mais? Transfusão de sangue, em menor escala, porque, enfim, hoje você tem um rastreamento melhor, mas são essas situações as quais de mãe para filho, né, que a gente chama de transmissão vertical, né, que é durante a gestação, né, então assim, durante a gestação a mãe ela pode transmitir para o feto, né, para a criança, enfim, mas você sabendo as causas, você pode se utilizar de mecanismos para poder evitar, né, o principal de todos, enfim, é a vacinação, entendeu? Então assim, vai vacinar para hepatite B, a pessoa vai ficar protegida. Então, da hepatite B, ela não, enfim, vacinada e criando anticorpos contra o vírus da hepatite B, ela não vai ter essa possibilidade de adquirir essa doença. E na gestante, você também pode entrar com tratamentos específicos, né, tanto para gestante quanto depois para o feto, enfim, se achar que o risco de contaminação foi grande. Mas é isso. Agora, por exemplo, para hepatite C a gente não tem vacina, né? Então a gente tem que realmente tomar cuidado com relação às formas de transmissão. Tem um risco de transmissão sexual, que ele é um pouco mais baixo, mas assim, normalmente está associado a materiais pérfuro-cortantes que são contaminados. Então, assim, eventualmente enfim, falando eventualmente de usuários de drogas injetáveis que compartilham seringas, falando eventualmente de tatuagens com material que eventualmente possa estar contaminado, e falando de coisas mais assim, muito práticas, às vezes assim, da maior parte das pessoas, do dia a dia, que nem, por exemplo, ir na manicure e utilizar o material que foi usado por várias pessoas, entendeu? Assim, ali não existe um processo de esterilização, né, para você mexer no alicate que faz a cutícula e por aí vai, entendeu? Então, assim, eventualmente pode existir uma contaminação ali nessa situação, né? Normalmente o que eu oriento os pacientes é que levem o material próprio para evitar essa possibilidade. E essa é uma forma de prevenção. Com relação à identificação, assim, para aquela pessoa que não tem sintomas, seria busca ativa, enfim, passar no médico, tentar fazer a identificação de fatores de risco, né, para isso.
e eventualmente pedir as sorologias de hepatite B e C para poder ver se consegue identificar a doença ali. Quando da manifestação de sintomas, a gente está falando de sintomas de uma doença hepática um pouco já mais avançada, é aquela pessoa que já tem cirrose por conta do vírus da hepatite B ou vírus da hepatite C, e que, enfim, já vem se manifestando com o olho amarelo, que seria a icterícia, com água na barriga, ascite, eventualmente vomitando sangue por conta da presença de veias que ficam dilatadas no esôfago, no estômago, uma confusão mental, né, que é um sintoma que a gente chama de encefalopatia hepática. Então, essas aí são fases mais avançadas, e aí é fácil de diagnosticar, né, porque, enfim, você está diante de um paciente que você consegue identificar a cirrose e que você vai buscar as causas, né, disso, né, então você vai conseguir identificar de maneira mais tranquila. Mas a exceção disso seria busca ativa através de perfil de pessoas que possam eventualmente ter sido expostas, né? Então, assim, vou só citar um exemplo, né? Então, assim, até meados da década de 80, até, enfim, não se sabia, enfim, com relação o vírus da hepatite C foi identificado no final dos anos 80, né? Começo dos anos 90, então até lá você não sabia que existia o vírus da hepatite C. Então, várias pessoas que receberam transfusão de sangue, elas poderiam ter recebido bolsas de sangue que estavam contaminados com o vírus da hepatite C. Então, essas pessoas que receberam transfusão de sangue na década de 80 ou antes disso, elas têm que ser pesquisadas com relação à hepatite C. Mas tem um dado que também para o momento atual que é muito interessante, né? Assim, o tratamento da hepatite C, ele é muito tranquilo e tem uma eficácia altíssima, assim, acima de 95%, tem taxas até próximo de 100% dos pacientes que você tratar, você vai acabar com o vírus, né, vai erradicar. Qual o risco para o paciente quando a hepatite não é tratada? A hepatite A, que dá aquelas manifestações mais rápidas, da pessoa ficar ruim, prostrada, amarela, questão de semanas, normalmente é uma doença que ela se resolve num período também relativamente curto, entendeu? Então, assim, questão de às vezes 1, 2, 3 semanas a pessoa já começa a melhorar e normalmente sem necessidade, normalmente não, você não tem um tratamento específico pro vírus da hepatite A, né? Realmente só dá um tratamento de suporte, de sintomas, até que a doença se resolva. Quando você está diante de uma hepatite B, que pode ser aguda também, e aí tendo sido identificada, você tem a possibilidade de ofertar um tratamento, né? Então tem tratamento antiviral para um determinado público específico que adquire hepatite B aguda, e, enfim, tem que ser identificado de uma maneira breve e já é iniciado o tratamento quando indicado. E a questão é que quando não é feito, essa manifestação aguda, ela pode se agravar muito, entendeu? E aí voltar atrás naquela pergunta inicial que você tinha falado com relação à hepatite fulminante, eventualmente virar uma hepatite fulminante, se você não ofertar para o paciente que tem indicação de tratamento naquele momento, né? Então, assim, isso aí falando das hepatites agudas. Agora, falando das hepatites crônicas, né? Então, é daquelas que elas vão acontecendo, né, uma inflamação diária e constante ao longo dos anos, né? Hepatite B e C, que também, a B que também tem essa característica de cronicidade, a C, na maior parte das vezes, ela é só crônica. Então, quando você identifica, se você tem a capacidade de identificar e indicar o tratamento, ótimo, né? Então, porque você vai cessar essa inflamação que essa agressão, né, esse processo inflamatório secundário, essa agressão, que ele é diário, entendeu? É diário, enfim, tá toda hora, todo minuto, todo segundo tem o vírus ali agredindo as células do fígado, agredindo o fígado de uma forma geral. Isso vai a longo prazo, pode gerar um tipo de, entre aspas, um tipo de cicatriz, né? Então é um fígado que vai virar um fígado com cirrose, né?
Então, assim, eu vou até mudar um pouco, assim, né? Assim, é lógico que tem as pessoas que identificam o problema e às vezes não querem se tratar, né? Mas, assim, de uma forma geral, as pessoas querem se tratar. O que acontece é quando realmente a gente não consegue identificar, mas a doença está lá. Então, esse que é a maior parte dos casos. Então, a doença está lá, e você precisa tratar ela, mas às vezes você não tem, como é uma doença de caráter silencioso, né, a hepatite B e C crônica, a pessoa não vai apresentar sintomas. Então, ao longo dos anos, é um fígado que vai sendo agredido e vai virando um fígado cirrótico. E aí você vai ter as consequências de uma cirrose, uma cirrose avançada, assim, uma alteração muito significativa. Mais uma vez, aquela pessoa que vai ter líquido na barriga, vai ter ascite, aquela pessoa que vai ter vai ficar amarela, ela vai perder massa muscular, eventualmente ela vai vomitar sangue, ela pode ter problemas neurológicos e uma possibilidade razoável, a pessoa pode desenvolver câncer do fígado. Então, assim, você tem uma série de consequências que elas são muito significativas, assim, para a pessoa e muito impactantes. Então, assim, se você está diante de uma situação em que você tem um diagnóstico e há necessidade de tratar, e em sabendo que esse tratamento ele é ofertado pelo SUS, de maneira gratuita, tanto da hepatite B quanto da hepatite C, a pessoa tem que se tratar, entendeu? Então, o que acontece na maior parte das vezes é que às vezes a pessoa não tem esse diagnóstico, por esse caráter silencioso da manifestação ao longo dos anos, tanto da hepatite B quanto da hepatite C. E aí vem aquela questão da busca ativa, né? Por isso que faz parte dessa campanha, desse objetivo de eliminação das hepatites virais, você buscar ativamente nesse grupo de pessoas em que possa ter o risco para as hepatites virais, através de sorologias, eventualmente testes rápidos e por aí vai. Doutor, conta pra gente, qual é a hepatite mais comum e qual delas é a mais perigosa? Assim, em termos de notificação, que a gente tem aqui no Brasil, assim, tem um boletim que ele é feito pelo Ministério da Saúde, um boletim epidemiológico que ele faz levantamento das hepatites virais desde 2000 até 2020, né? Ele saiu até no ano passado, esse boletim epidemiológico. E assim, o que a gente vê é que, assim, na maior parte das vezes, as notificações, então a gente tem que considerar que a questão das notificações, então quais doenças que foram notificadas, né, dentro dessas hepatites virais. A hepatite C é a doença mais frequente, entendeu? Então ela teve um número de notificações que ela foi superior ao número de notificações da hepatite B e mais do que da hepatite C. A hepatite D e a hepatite E, elas acontecem com menor frequência. E é isso, assim, então acaba que a hepatite C ela é mais frequente, mas tem às vezes o número que foi notificado não necessariamente ele reflete o número de pessoas infectadas, porque às vezes tem, assim, até voltando naquela situação que tem uma estimativa, assim, por alto, né, uma estimativa, né, enfim, até do instituto que é ligado à Sociedade Brasileira de Hepatologia, que em torno de 1 milhão de pessoas tem hepatites virais aqui no Brasil, entendeu? Mas às vezes que não se sabem ser portadoras da doença. Então, você tem a questão das notificações, que é um número mais baixo, mas às vezes a realidade talvez seja um pouco maior. De toda forma, assim, qual que é a hepatite que ela é mais frequente? A hepatite C. Todas, de alguma forma, tem uma possibilidade de tratamento, né? Então, a hepatite B, se identificada, você consegue tratar de uma maneira muito tranquila, a hepatite C também. O que acontece é que a hepatite C, não que ela seja mais grave, mas acho que por ter uma frequência maior, pelas pessoas às vezes terem ciência da doença ao longo do tempo, tendo recebido transfusão de sangue, ela deixa uma cicatriz que é muito significativa, que é a cirrose, entendeu? Assim, então, mesmo que você consiga tratar a hepatite C, o fato da pessoa ter cirrose, ela pode, ao longo dos anos, ter a possibilidade de
infelizmente, desenvolver câncer, um fígado que piora. Então, eu acho que talvez tenha um impacto social um pouco mais significativo a hepatite C do que, por exemplo, a hepatite B ou eventualmente a hepatite A. Todas as que têm esse caráter de doença, que podem virar doença crônica, né, no caso a hepatite B, hepatite C e a delta, enfim, associada com a B, mas elas têm essa possibilidade em tornando um fígado cirrótico, surgir algum nódulo cancerígeno lá. Então, assim, porque o que impacta de alguma forma, na maior parte das vezes, é o fato do fígado ter se transformado num fígado cirrótico, entendeu? Então você ter essa cicatriz da cirrose. Então você tem um câncer que ele é específico do fígado, que é o carcinoma hepatocelular. Uma frequência grande, assim, quando a pessoa tem câncer em outros lugares do organismo, principalmente no intestino, por aí vai, quando a gente vê nódulos no fígado, às vezes são nódulos de metástase, mas o principal câncer que ele é específico do fígado, assim, que não veio de outro lugar, mas que ele nasceu no fígado, é o carcinoma hepatocelular. E ele está associado à cirrose, que a cirrose está associada às hepatites virais crônicas, hepatite B e C. Dr. Roque, então, a cirrose, ela não está associada somente ao consumo em excesso de bebidas alcoólicas? Isso. É muito bom você trazer isso aí, porque eu acho que também é outra coisa outra informação que a gente pode desmistificar, né? Porque de uma maneira leiga, você faz até referência, assim, de maneira bem chucra, àquela pessoa que tem problema de etilismo, que bebe muito, enfim, que é uma doença também, como aquela questão ele é um pé inchado, né? Por que faz referência ao pé inchado, né? Porque a pessoa fica edemaciada, fica com inchaço nas pernas também, por conta da cirrose. Então, mas assim, a cirrose, ela não é só uma consequência da ingesta de bebida alcoólica, né? Então ela é consequência de uma hepatite B, ela é consequência de uma hepatite C, ela é consequência de uma esteatohepatite, que é a presença de gordura levando a inflamação crônica no fígado, ela é consequência de doenças autoimunes no fígado, entendeu? Então, assim, hepatite autoimune, enfim, colangite biliar primária. Então a gente tem um universo de possibilidades de causas de doença do fígado que podem levar à cirrose. Então você associar, assim, de maneira muito rasa e leiga sempre a cirrose como alguma coisa que seja secundária à ingesta de bebida alcoólica, você acaba de alguma forma estigmatizando. A informação já carrega um preconceito muito grande, né, com pessoas que têm que são etilistas, que são pessoas que têm um problema de saúde, né, com relação à ingesta de bebida alcoólica, e você já carrega essa questão do preconceito, e aí você acrescenta ainda mais as pessoas que têm cirrose, que são todas etilistas e por aí vai, entendeu? Então, assim, tem uma série de outras possibilidades. Dr. Roque, e como a gente pode se proteger das hepatites virais? Então, quando tem um paciente com uma hepatite viral B, né, então você tem as possibilidades de tratamento antiviral, né? Então tem as duas principais drogas aqui no Brasil, que tem sido usado, na verdade, em torno do mundo, que é entecavir e tenofovir, que são medicações que se acaba usando especificamente para tratamento de hepatite B. E da hepatite C, você tem uma gama de possibilidades de medicações, né, que são os antivirais de ação direta, né, que em inglês seria a sigla DAA, e que tem uma eficácia altíssima para tratamento, enfim, tratamento relativamente curto, que às vezes são de 8 a 12 semanas, e que pouquíssimos efeitos colaterais, resolve problema, um grande problema que a pessoa poderia ter pior dali para frente, né? Então trata de maneira bem efetiva a hepatite C. E as outras, a hepatite A é mais suporte, da hepatite delta, D, né, que vem associado com a hepatite B, de bola, também tem tratamento específico para isso.
A outra hepatite, hepatite E, ela é muito pouco frequente aqui no Brasil. Mas assim, de maneira geral, você tem antivirais para tratar especificamente as hepatites B e C. Doutor, anteriormente o senhor falou sobre a hepatite na gravidez. Eu gostaria de entender um pouquinho quais são os riscos apresentados para a mãe e para o bebê. Então, esse perfil de pacientes, assim, pelo protocolo do Ministério da Saúde, coisas que são seguidas também no mundo inteiro, você faz a busca, esse é o perfil de paciente que você faz busca ativa, então você vai fazer a sorologia da hepatite B, você vai eventualmente pesquisar a carga viral da hepatite B, porque o objetivo é ali você evitar a transmissão para a criança, né, para o feto ali, e também evitar que a doença progrida, entendeu? Então, assim, tem protocolos específicos em que você entra com antiviral para a mãe, eventualmente com imunoglobulina do vírus da hepatite B para a criança, enfim, para poder tratar essas situações. Normalmente, se você não tem nenhuma situação que seja mais grave, essa prevenção, esse tratamento, ele corre de maneira bem tranquila, né? Então, enfim, e antes disso, obviamente, a hepatite B é uma doença que já está incluída no rol de vacinação para as pessoas todas, desde o nascimento, né? Então, cada vez menos se vê hepatite B. Mas, assim, no lidar com relação à hepatite B em gestante, eu acho que uma das grandes preocupações realmente você evitar que haja essa transmissão para a criança, que tem maneiras bem efetivas, né, com tratamento antiviral em determinada altura da gestação. Doutora, uma dúvida que eu acho que é bem comum é saber se o paciente que já teve hepatite, ele pode ter novamente? Da hepatite A, se a pessoa já teve, acho que funciona mais ou menos com relação à resposta imunológica, como se ela tivesse sido vacinada. Então, a hepatite A ela não vai ter novamente, entendeu? Então, ela já tem anticorpos contra o vírus da hepatite A. Então, uma vez que ela teve a doença, isso não vai se repetir. Com relação à hepatite B, acho que a gente tem duas situações, né? Então a gente tem aquela situação da pessoa que tem hepatite B e o organismo resolveu a infecção, então ela está curada, ele desenvolveu determinados anticorpos, ele efetivamente não vai mais desenvolver a hepatite B, salvo situações muito específicas, assim, que a imunidade abaixe muito, porque ela foi submetida a um transplante de medula óssea, daí o vírus da hepatite B pode surgir, mas assim, é uma situação muito rara, nem sei se vale muito a pena a gente ficar aprofundando nisso. Mas a pessoa que tem uma cura imunológica da hepatite B, ela não vai ter a doença de novo. Se você está diante de uma doença que tem um caráter crônico e está usando um antiviral ali, você vai tratando a doença ao longo do tempo, é um uso, falando da hepatite B, vai usando o antiviral ao longo do tempo, a doença vai ficar estabilizada, talvez a pessoa não desenvolva os anticorpos para a gente considerar aquilo como cura, mas pelo menos a doença fica estabilizada, entendeu? Então, assim, mesmo que eventualmente ela seja exposta novamente ao vírus da hepatite B, ela está usando antiviral e ali isso aí não vai se tornar mais doença do que, enfim, daquilo que ele já teve. Com relação à hepatite C, tem um dado interessante, assim, porque o vírus da hepatite C, ele se apresenta enquanto alguns genótipos, né? Então, 1, 2, 3, 4, por aí vai. E a partir do momento em que a pessoa é tratada, ela é curada do vírus da hepatite C, se eventualmente ela for exposta novamente, né, por alguma situação específica, ela pode, enfim, desenvolver a hepatite C através de um outro genótipo, por exemplo. Mas assim,
eu acho que é uma situação assim, muito rara. Eu não me lembro de casos que eu tenha visto assim, que a pessoa... Eu já vi casos em que a pessoa ela tinha sido contaminada por 2 genótipos, então você consegue identificar, entendeu? Então é mais que ela tenha se reinfectado, não me lembro, entendeu? Mas acho que agora a questão é a partir do momento, enfim, que a pessoa sabe como foi que ela, ou sabe, ou eventualmente tem a noção de como foi exposta ao vírus da hepatite C, tomar as medidas, enfim, para evitar, né, esse tipo de situação de novo. Doutor, quando a gente fala de hepatite, a gente está falando também do nosso fígado, né? O senhor poderia falar um pouquinho para quem está nos ouvindo como que podemos identificar quando tem alguma coisa errada com o nosso fígado? Essa questão do questionamento relacionado aos sintomas de um fígado doente, ele é um questionamento assim, muito presente assim, em boa parte dos pacientes que eu atendo, né? Aliás, tem alguns sintomas que eles são meio que, vamos dizer assim, tem uma capilaridade, acho que no imaginário das pessoas, que eles estão relacionados ao fígado e não necessariamente estão. Então, em primeiro lugar, assim, o que é sintoma de doença do fígado, né? Então, assim, é a icterícia, que é o olho amarelo, a urina, que ela é escura, eventualmente, que mais? A pessoa, daí vem sintomas que são menos específicos, né? Uma fraqueza, uma prostração. Uma coisa que pode acontecer também, as fezes ficarem de cor clara, branca, né, e assim pode estar relacionada à doença do fígado. Falando de sintomas mais graves, assim, de doença mais avançada, daí é o líquido da barriga, que é a ascite, é o vomitar sangue através das veias que estão dilatadas, que é hemorragia digestiva, por conta de várias veias dilatadas no esôfago ou no estômago. Que mais? Às vezes algum sintoma de confusão mental, que pode estar relacionado ao fígado. Isso aí a gente acaba vendo alguns sintomas de maneira mais específica, outros nem tanto, mas tem essa correlação. Porque às vezes os pacientes me procuram, às vezes para falar, eu tô sentindo, sei lá, uma boca amarga, eu acho que é por conta do fígado. Não é um sintoma que habitualmente tenha correlação com o fígado. Eu tô com uma dor de cabeça, eu acho que é problema do fígado. Não é sintoma relacionado diretamente à doença do fígado. Então, o que mais? Porque, sei lá, eu vomitei bilis, sei lá, depois que eu bebi ou comi alguma coisa ruim. Assim, o vômito pode ser um sintoma, entendeu? Mas não necessariamente é isso, assim, sabe? Pode ser um sintoma no contexto de uma hepatite aguda, sabe? Mas às vezes uma coisa muito pontual, de maneira... vomitei uma vez, era por conta do fígado? Não necessariamente. Porque a pessoa comeu alguma coisa, ou eventualmente bebeu alguma coisa e enfim, vomitou, não fez bem, ficou com sensação de estômago pesado, realmente tem a ver com o estômago, tem a ver com o intestino, não necessariamente com o fígado. Pode ter a ver com o fígado? Pode. Em situações específicas que a gente vê das hepatites, não que isso seja, sei lá, isso seja um impeditivo para o paciente procurar um médico porque acha que pode ser do fígado. Eu acho que todas as dúvidas que surgirem com relação a sintomas, sei lá, pessoais, assim, que tragam alguma angústia, enfim, a coisa não se resolve, acho que tem que procurar pode procurar um especialista, que se não for da área, a gente vai direcionar, mas procure o médico sempre que tiver, enfim, com algum sintoma, alguma coisa que cause não só angústia, mas com relação à saúde, mas assim, dúvidas do que pode ser. Sim, eu acho que é fundamental, assim, acho que procurar assistência médica, você não guardar para si a questão do problema, enfim, tendo dúvidas com relação a isso, e muito menos você
se automedicar, entendeu? Você chegar a um diagnóstico porque você acha que é aquilo e tomar determinada medicação porque acha que é aquilo. Eu acho que a gente tem que ter um entendimento, ainda mais que são coisas de saúde, que a gente não deve se automedicar e tem que procurar o profissional de saúde. Às vezes as pessoas, elas enxergam, pessoal, poxa, eu tô sentindo tal sintoma por conta... eu acho que é do fígado, então eu vou tomar um chá de uma erva. Olha, esse tipo de postura, eu acho que ela é muito temerária, entendeu? Porque você tem diversas... eu acho que tem... Quando você está falando assim, desses chás, enfim, mais comuns, vamos colocar esses chás industriais, um chá mate, alguma coisa nesse sentido, acho que a gente não vai... acho que não é uma coisa que vai impactar, mas de maneira tão significativa. Mas assim, tem ervas que elas são absolutamente tóxicas para o fígado, assim, e sim, são várias, você encontra em vários lugares, na rua, as pessoas vendendo na rua. Não, e orientações com relação a isso. Poxa, tome determinado chá porque vai ser muito bom pro fígado. Então, assim, não tome esse chá porque você vai emagrecer, você vai ficar bem. Ele é diurético, ele é ótimo e tal. E assim, isso é terrível, assim, sabe? Então, eu já vi, enfim, alguns casos, assim, dramáticos, infelizmente fatais, assim, de pessoas que foram atrás de orientações, não de profissionais de saúde, mas assim, de alguém que tinha indicado para a pessoa tomar determinado chá para emagrecer e a coisa evoluiu para uma hepatite fulminante. E, assim, infelizmente não teve como salvar, sabe? Então não é só um caso, sabe? Então procure um profissional de saúde, para um médico, para poder orientar melhor essas questões. Quais os cuidados que o paciente com hepatite deve ter após o seu diagnóstico? Acho que uma das primeiras coisas é tentar, acho que é conversar com o médico hepatologista que está fazendo o segmento, né, questionar com relação a medicações outras, se pode usar, se não pode usar determinada medicação, tentar entender quais são as restrições, né? Então a gente está num cenário em que a gente já tem um diagnóstico de alguma hepatite aguda ou crônica em que a gente tem que preservar o fígado, evitando medicações que possam agredir, né? Acho que também entra nesse contexto determinado chás, ingesta de bebida alcoólica, acho que evitar. Então tem um cenário com relação a essas questões relacionadas ao uso de medicação, chás, ingesta de bebida alcoólica, que devem ser muito bem vistas e assim, conversadas com um profissional de saúde, com um médico que está fazendo acompanhamento, um médico hepatologista. Outra questão é relacionada a hábitos de uma vida saudável, né? Então, assim, evitar ganho de peso, se for possível, aquela pessoa tiver com sobrepeso ou obesidade, tentar perder, hábitos relacionados à alimentação, não que um determinado alimento às vezes causa um impacto maior, mas assim, para aquela pessoa que ela engorda, ela pode acarretar um impacto negativo pro fígado, né, com relação à presença de gordura no fígado, né, então, porque tanto a obesidade quanto a questão da presença da dislipidemia, o diabetes, são fatores de risco para desenvolvimento de doença de esteatose, né, hepática, né? Então, assim, são orientações específicas para hábitos de vida um pouco mais saudáveis, assim, são bem genéricos, assim, mas acho que passa por isso. O que eu oriento é, assim, tendo identificado, por exemplo, a questão da esteatose, que normalmente que tem uma associação com doenças metabólicas, diabetes, que mais? Dislipidemia, obesidade, por aí vai. Se tem alguma coisa que seja um pouco mais específica, eu oriento tanto o nutricionista quanto passar com o endocrinologista, entendeu?
Hoje tem para aquelas pessoas com, enfim, sobrepeso, obesidade, você tem tratamentos que são relativamente eficazes para perda de peso, são caros ainda, infelizmente, são bem eficazes e assim, a gente vê um resultado muito bom, assim, tanto na questão da perda de peso, no controle e consequentemente a isso, o controle do diabetes, o controle do colesterol, e uma melhora, né, do impacto disso tudo no fígado. Você vê um processo inflamatório que melhora, entendeu? Você pode fazer avaliação direta, tanto direta quanto indireta do fígado, né, através da elastografia, enfim, que é um método que avalia grau de dureza, quantifica gordura no fígado. Você consegue ver uma melhora quando o paciente acaba perdendo peso. Eu até falo com meus pacientes assim, porque às vezes também é meio chato, né? Você vai no médico e parece que as coisas são fáceis e tem um certo ar inquisitor ali, fala assim, faça tal coisa, porque senão vai acontecer isso, e a pessoa às vezes sai, às vezes até meio chateada, assim, né? Mas eu até coloco, a forma como eu falo, às vezes é muito fácil, né? Parece que é simples, né? Perca peso, né? Mas então, assim, eu não vou conseguir te orientar, então passo com nutricionista, passo com endócrino, entendeu? Você tem alguns recursos para que, assim, tanto alimentares e quanto de medicação que podem ajudar nessa tarefa, né? E assim, obviamente, além da identificação do problema a mais que a gente tem ali, será que tem diabetes? Será que tem um triglicérides que é alto, um colesterol? Por aí vai. Dr. Roque, quando que a hepatite pode causar a perda do fígado? Acho que tem, de maneira bem simples, tem duas situações, né? Então, ou você está diante de uma doença aguda, uma hepatite que causa uma necrose maciça do fígado, daí evolui para aquela situação de hepatite fulminante, e aí você realmente perde, não tem jeito, de maneira inexorável, a pessoa perdeu o órgão, e se ela não tiver a possibilidade de transplante, ela vai falecer, né? Ou você está diante daquela situação de doença crônica, né? Então é que você tem uma cirrose, a doença que ela persiste, o fígado vai piorando cada vez mais, ele perde muito da arquitetura, ele começa a ficar pequeno, ele começa a ficar lobular, desencadeia a presença de líquido, ascite, né? Então aí seria uma situação a longo prazo, e que também o resultado, o tratamento acabaria sendo o mesmo, né? Que seria a necessidade de um transplante de fígado. Doutor, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem ou alguma dica para quem está ouvindo a gente? Eu acho que de mensagem para as pessoas é realmente lembrarem do fígado, que de uma forma geral a gente está lidando com um órgão que, mesmo doente, ele entre aspas, ele segura bem as pontas, então na boa parte das vezes você não vai ter sintomas associados, mas acho que deve ser pensado enquanto uma possibilidade de estar sendo acometido, né? Então você vai passar com o seu cardiologista, você vai passar com o seu endocrinologista, às vezes um ultrassom ele já traz uma informação que ela é muito importante, então acho que é isso, é pensar que boa parte das doenças do fígado elas caminham de maneira silenciosa, e a gente não deve esquecer disso, do fígado, que ao longo do tempo ele pode ser agredido e trazer algum malefício num futuro mais tardio. Então é isso, acho que é sempre pensar. E assim, pensando na questão das hepatites virais, lembrar que hepatite A e hepatite B, elas têm vacinação. Acho que a vacina é fundamental, né? Essas duas vacinas são fundamentais. Fazem parte do calendário vacinal e, enfim, quando não, enfim, utilizado o sistema principalmente até do São Camilo aí, de vacinação, e pensar nas formas de transmissão, né, com os materiais perfurocortantes, e enfim, acho que trazer toda essa discussão que foi feita aqui para a prática, né? Então sempre lembrar do fígado.
Dr. Roque, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast e por falar não somente sobre as hepatites virais, mas também sobre a saúde do fígado. Eu agradecer mais uma vez São Camilo, né, por essa oportunidade, né, pela conversa, foi muito legal. Deu para levantar bastante questões, ficou bem ampla, não só focada nessa questão do Júlio Amarelo, mas falar do fígado também. E eu estou no São Camilo, ali tendo lá no Centro Médico, no São Camilo da Pompeia, passo visita e, enfim, esse faz parte do meu dia a dia. E você que está ouvindo essa edição do Vamos Falar de Saúde, fique ligado e não deixe de acompanhar, seguir e favoritar os podcasts da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo aqui na sua plataforma de áudio preferida.